Shalom, Ravelim, tudo bem com vocês? Sejam muitíssimo bem-vindos aqui ao canal da AIN, ao Spotify ou até mesmo no site. Não sei por qual canal você está assistindo ou ouvindo, né, essa meditação de hoje, né? Ou vai ouvir a meditação de hoje, mas eu quero te dar as boas-vindas de qualquer maneira ou independente, claro, de qual streaming você está participando desse grande movimento que nós estamos fazendo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Radassa, atuo como Morá e Shalia aqui dentro da AIN. Gente, eu queria compartilhar com vocês algo extremamente maravilhoso, que esse mês de dezembro, apenas esse mês de dezembro, nós vamos estar fazendo. Então, já de cara, eu quero compartilhar essa big novidade com vocês para entrarmos na nossa meditação. Mas antes de tudo, se você está no YouTube, né, por favor, clica aí para se inscrever no canal, ative as notificações. Se você está, além de curtir, claro, né, esse vídeo, se inscreva aí, compartilhe com pelo menos umas 5 pessoas, tá bom? Vamos propagar as Bessorot, né, as boas novas do Criador. Se você está no Spotify, clica aí em seguir. Se você está no blog, por favor, maratone aí os cursos, inclusive, que a gente tem no blog, e é sobre isso também que eu vou estar falando agora. Bem, pessoal, eu já comentei em alguns vídeos atrás que no dia 24 de dezembro, acho que no vídeo de ontem, né? No dia 24 de dezembro é meu aniversário. Então eu sempre oferto ao sagrado alguma coisa, né? É uma maneira que eu encontro, né, de agradecê-lo por tudo aquilo que ele fez na minha vida. E Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem, dia 24, eu vou estar completando mais uma primavera, como dizem, né? Então, esse ano, o que eu vou estar fazendo para agradecer ao Eterno, caso ele, né, me dê vida até o dia 24 de dezembro. Mas independente disso, eu vou fazer para agradecer ao Eterno, porque realmente eu sou muito grata a ele. Olha só, hoje, a partir de hoje, todo mês de dezembro, tá? A partir de hoje, diariamente, às 18 horas, porque 6 horas da manhã já vai esse vídeo pro ar, né? Às 18 horas, perdão aí pelo barulho, às 18 horas, tá? Nós estamos lançando uma série de conteúdos. No coaching, a gente tem uma expressão chamada Coach Education, né? Que são informações a respeito do coaching que a gente vai dando às pessoas para que elas possam saber o que é de fato coaching. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui dentro da AIN. Nós lançaremos hoje às 18 horas lá no nosso blog, tá aqui, ó, o link para você conhecer o site. Nós vamos lançar a partir de hoje uma série de conteúdos e informações a respeito dos fundamentos da AIN, tá? Então você vai saber tudo e mais um pouco a respeito da AIN, você vai saber aquilo que a gente crê, o que a gente não crê, por que a gente fala determinadas coisas, por que a gente não fala. A gente vai estar lançando também, vai ter informações lá, o que é de fato uma igreja, o que é uma querrilá, enfim, vamos falar sobre tudo e mais um pouco. Vamos falar do movimento Natsiratim, vamos falar sobre quem de fato foi Yeshua, quem foram seus talmidim, o que nós estamos propondo, porque muitas pessoas, elas têm interesse, né, em fazer parte da AIN, mas quando eu falo fazer parte, isso é uma coisa muito interessante. Há uma diferença enorme em ser vou falar no português para ficar entendível, né? Há uma diferença enorme em ser um discípulo da AIN e ser um discípulo na AIN. Então, aqui dentro da AIN, nós não formamos discípulos da instituição. Na verdade, quando você fizer parte da AIN, você não vai mudar de religião, você não vai largar, não precisa largar a instituição que você está
para poder fazer parte da AIN e usufruir de tudo que a gente oferece, usufruir dos cursos, usufruir dos descontos para os serviços que a gente propõe, que não está só ligada à espiritualidade, mas a gente tem uma formação em psicanálise, a gente tem uma clínica para atendimento psicanalítico, a gente tem mentorias de negócios. Então, assim, por mais que você me vê, né, 99% do tempo falando de espiritualidade, por que não dizer 100% das vezes falando de espiritualidade, mas eu trabalho com formação de liderança, e não é só institucional no sentido de espiritualidade, mas é também em termos profissionais. Como eu falei, né, nós temos aqui a formação em psicanálise, ou seja, nós temos uma gama, a gente desenvolve trabalhos para a família, entende? Quer dizer, nós temos, assim, uma gama de serviços que a gente pode te oferecer. Se você olhar aqui no nosso canal, no canal do YouTube, né, você vai ver outras playlists que não está ligado só à questão da espiritualidade. Nós temos playlists falando exclusivamente para questões profissionais. Nós temos playlists falando da formação, da psicanálise, que a gente vai falar de saúde mental e por aí vai. Então, nós estamos lançando, de novo, tá aqui em cima, ó, tá aqui em cima, uma série de conteúdos falando a respeito da AIN. Mas eu disse para vocês o seguinte, você pode se tornar um discípulo, uma discípula de Yehoshua na AIN. Ou seja, você pode se tornar um talmide, uma talmidá, um discípulo, uma discípula do Mashiach dentro da AIN. E não é um discípulo da AIN. Aqui a gente não, como eu posso dizer, a gente não fica buscando membros. Não, a gente não quer membros. A gente não está aqui para inchar uma instituição. Nós estamos aqui para caminharmos juntos dentro daquilo que o Mashiach determinou para nós, exatamente sobre isso que a gente vai falar também na meditação de hoje. Então, e outra coisa também, esse mês de dezembro, qual vai ser o presente, Radassa? Você só fez a propaganda. Claro, eu tenho que te dizer um pouquinho o que a gente vai te oferecer. Esse mês de dezembro, a partir de hoje, às 18 horas, até o dia 31 de dezembro, às 23h59, nós vamos se você quiser se tornar um discípulo do Mashiach dentro da AIN, entende? Não é um discípulo da AIN, você vai permanecer na sua igreja, você vai permanecer na sua instituição religiosa, você vai permanecer fazendo tudo o que você está fazendo, mas você pode se filiar a gente, se aliançar a gente para ter acesso aos conteúdos, por exemplo, lá dentro da área de membros, dentro do que eu vou te falar agora, nós temos o curso Voltando à Origem. Esse curso sozinho, quando a gente deu ele, era 180 mensal. Agora eu não recordo o valor que está, tá? Mas enfim, isso vai estar lá dentro da AIN, de graça para você. De graça, ou não. Por quê? Porque você vai fazer um pequenino investimento, sabe? Uma semeadura. De que valor? R$18 a anuidade. Gente, R$18 a anuidade, de 199 por R$18, dá menos do Macer, menos de 10%. Então, e você ainda pode dividir em 2 vezes, de R$9,90 e pouquinho. Então, esse mês de dezembro, se você quiser fazer parte da AIN, para você ter acesso aos benefícios, para você ter acesso aos cursos, para você ter acesso aos descontos e para que você conheça, usufrua daquilo que a gente tem para te oferecer. De novo, você não vai sair da sua igreja, você não vai sair da sua instituição religiosa, você não vai sair de canto nenhum. Você só vai adquirir mais conhecimento estando conosco e fazendo parte da nossa comunidade interna por apenas R$18. Tá? Não dá nem um Big Mac, tá ok? Então, esse é o big presente como que a gente pode agradar ao Eterno? Quando a gente agrada ao nosso próximo, e você é o meu próximo, tá bom? Então, fica aí o meu convite para que você, a partir de hoje, pegue todas as informações que vão ser postadas lá diariamente e, se fizer sentido para você, será uma honra
podermos caminhar juntos do lado de cá, não apenas dessa forma que a gente está fazendo agora. E você vai ter acesso a mim quase que full time, tá? Porque você vai poder fazer perguntas, vai poder interagir. E eu digo, né, que ser um israelita é ter perguntas. E Bezrat Hashem, com a ajuda dele, eu espero poder te ajudar nesse processo. Bom, o Shem que a gente vai trabalhar hoje está lá em Toledot Yehoshua 24:35, que diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, o Shem que a gente vai meditar hoje é o El Elyon. Esse Shem está relacionado ao Elohim eterno. Elohim eterno. O sagrado revelou esse Shem, né, esse nome a Abraham, lá em Beersheba, tá bom? Então, hoje a gente vai trabalhar isto. E uma coisa que a gente precisa entender, que enquanto eu estava pensando, né, no que a gente trabalharia nessa nossa meditação, a gente precisa entender que existem palavras do sagrado para o Brasil. A nossa meditação é pelo Brasil, obviamente pela gente e pelo Brasil. Existem palavras do sagrado para o Brasil e existem palavras do sagrado para mim e para você. E o sagrado está dizendo para a gente que essas palavras jamais passarão. Só que a gente precisa entender que isso não significa, isso aqui é muito importante que você compreenda, isso não significa que o sagrado é fiel a você. Tem uma música muito curiosa que eu digo que ela é muito mentirosa, inclusive, que diz: tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, fiel a mim. Não, o sagrado não é fiel a mim, o sagrado não é fiel a você. O sagrado é fiel à palavra dele, que essa sim vai permanecer, mesmo que os céus e a terra passem. E sim, os céus e a terra vão passar. Nós teremos novos céus e nova terra, então eles vão passar, mas a palavra do Eterno não vai passar. Lá em Yeshayahu fala que o Mashiach fala, né? Ao Senhor agradou Moelo. Lá em Terrilim, Salmo 119, fala: com fidelidade tu me afligiste. Então a gente tem dois, quando a gente ouve essa música e quando a gente fala que o Eterno é fiel a nós, eu particularmente me vem aquela sensação de que, opa, então tudo vai dar super mega certo, e na verdade pode dar super mega errado, e esse super mega errado vai corroborar para que a palavra do Senhor se cumpra na minha vida e na sua vida. De novo, não é o que ele disse para mim, mas ele não é fiel a mim, ele é fiel à palavra dele. Então, com fidelidade tu me afligiste, e ao Senhor agradou Moelo. Por que ao Eterno agradou moer o Mashiach? Porque na verdade, lá no Sefer HaSodot, né, o livro de Apocalipse diz que o Mashiach está morto antes da fundação do mundo. E de que mundo que ele está falando? Exatamente da dimensão que a gente está. Então já existia um plano de redenção para o povo de Israel, e você sabe que eu não estou falando dos judeus de nascimento, eu estou falando de Israel, o Rosh Li, minha cabeça, né? Aquele que tem uma mente elevada, né? Aquele que tem uma espiritualidade elevada. Obviamente que essa elevação vem através daquilo que o sagrado está falando para a gente. Então, assim, porque o Mashiach, esse plano de redenção através do Mashiach, ele existe antes da gente existir nessa dimensão. Então, o sagrado já tinha executado esse plano. Então, o Eterno é fiel à palavra dele. Por ele ser fiel à palavra dele, o Mashiach precisou passar pelo que ele passou. Pelo Eterno ser fiel à palavra dele, nós precisamos passar pelo que nós passamos. Pelo Eterno ser fiel à palavra dele, é que ele vai fazer o que ele falou que faria pelo Brasil. O Brasil é um lugar, todo mundo fala isso, extremamente abençoado. O que precisa acontecer é que nós, na qualidade, né, de brasileiros de nascença que somos, e não de elevação espiritual, de nascença que somos, nós precisamos assumir a nossa identidade espiritual, que é a qual? De israelita, aquele que tem uma elevação de consciência. O que o brasileiro precisa é ter essa elevação de consciência. O que o brasileiro precisa é, de fato, se voltar para o sagrado, não através de uma religião, ou não através de uns olhos de uma religião, porque, de novo, a Bíblia não é para uma religião. A Bíblia são princípios espirituais.
Tá, a gente está vendo agora, né? Eu não sei falar direito o nome, mas você vai saber do que eu estou falando. É Stranger Things, né? A gente está vivendo essa série que foi e é um grande fenômeno na Netflix. E se você não assistiu a série, talvez você mesmo assim vai conseguir compreender o que eu quero dizer. Na série acontecem situações que portais se abrem e eles vão para uma outra dimensão, vão para o mundo invertido, né? Que é assim que a série fala. E todas as séries que a gente vê de ficção científica, ou quase todas, né? Sempre vai ter, e quando se vai para uma outra realidade, para ir para essa outra realidade, você precisa ter o quê? Precisa abrir um portal. Eu estou me lembrando de uma das melhores séries que eu já assisti, lá da Apple TV, que vai falar, a série é Matéria Escura. Quantas dimensões, quantos portais, quantas realidades o ator principal ele não adentrou. Então é disso que eu estou falando. A gente precisa, a Bíblia, ela vai fazer isso com a gente. Ela vai nos dar acesso a dimensões espirituais, a portais espirituais vão se abrir para que a gente então possa trazer do mundo espiritual o que já está determinado lá para o nosso plano físico. Então a proposta desse Shem, né, Elohim eterno, é qual? É que a gente possa compreender sim, mas é importante que a gente pare de olhar com os nossos olhos naturais. Porque quando a gente olha com os nossos olhos naturais, naturalmente a gente vai ver de forma natural e vai verbalizar o que a gente está vendo. Só que as nossas palavras, elas são totalmente espirituais. O que isso tem a ver, Radassa? Tem a ver com o seguinte: quando eu olho para uma situação e vejo catástrofe nessa situação, eu vou verbalizar a catástrofe e ao verbalizar a catástrofe, eu materializo a catástrofe. Então, eu já falei isso em algum outro vídeo também. Pare de publicar, pare de compartilhar notícias trágicas. Bom, até porque o Yahushua disse que nós seríamos, né? Que nós somos propagadores de boas notícias. O evangelho, né? Falando no português, o evangelho significa boas novas. E o que a gente está falando, né? A gente está falando coisas só trágicas. Então a gente só está atraindo isso. Então nós que nos orgulhamos de dizer que somos povo do Eterno, o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar, você não diz, e aqui sim é um tom de acusação, tá? Você não diz que é profeta? Então começa a profetizar coisas boas pelo Brasil, porque é isso que o Eterno vê para o Brasil. Mas o Eterno precisa, literalmente, tá? O Eterno precisa de mim e de você para materializar essas coisas boas, tá? Então, mais uma vez, tá aqui e vai estar na descrição o link para você ir direto lá para a parte do blog de fundamentos e você poder assistir todo o conteúdo que tem lá. E de verdade, vai ser uma honra, sabe? Vai ser uma honra poder compartilhar com você. E óbvio, né? Quando eu falo compartilhar, não estou dizendo que eu tenho para te dar, não. Quando eu falo compartilhar, eu quero falar, vai ser ótimo poder trocar conhecimento com você. Porque não importa a quantidade de conhecimento que você tem, esse conhecimento que você tem, quando você compartilhar com a gente, você vai fazer também com que a gente cresça. Bom, o Shem de hoje é Aleph Lamed, tá? El. Então, Aleph Lamed, El. Depois é Ain Vav Lamed Mem, que é Olam, tá? El Olam. Então, fecha os seus olhos. Então, Aleph Lamed e depois Ain Vav Lamed Mem. Fecha teus olhos, coloca a sua mão na posição de receber sobre a sua coxa, seu joelho, coluna ereta. Quando você inspirar, inspire profundamente, como se você pudesse sugar, tá? Toda essa consciência do divino que está nesse nome El Olam, tá bom? Que é essa perpetuidade, eu digo até esse legado, né? Essa perpetuidade, essa eternidade, que essa eternidade do Eterno possa vir para mim e vir, obviamente, para o Brasil. Então, Aleph Lamed, depois Ain Vav Lamed Mem. Então, vamos lá.
Quando você inspirar, você pode inspirar pensando na palavra Eolan, e quando você for soltar o ar, solte pela boca e solte todo o nervosismo, tensão, preocupação. Vamos nós. Agora você vai se ver como uma coluna de luz dentro de uma Gendavi de cor dourado, maior do que a habitação que você está. Você vai convocar a letra Aleph. Desculpa, na sua frente tem outro Magen David de igual tamanho e cor. Então, nesse Magen David, a gente vai convocar e colocar a letra Aleph. E vamos iluminar a letra Aleph. Vamos convocar a letra Lamed. Vamos iluminar a letra Lamed. Vamos convocar a letra Ain. Vamos iluminar a letra Ain. Vamos convocar a letra Vav. Vamos iluminar a letra Vav. Vamos convocar a letra Lamed. Vamos iluminar a letra Lamed. E vamos convocar a letra Mem. E vamos iluminar a letra Mem. Então agora a gente tem o nome El-Olam, completamente iluminado, com as suas 6 letras, 6 chamas. Essas 6 chamas se transformam numa única chama, que sai pelo pico superior do Magen David que nós estamos, que sai do pico superior do Magen David que ela está, e vem até o pico superior do Magen David que nós estamos. Então essa chama vem para a nossa mente, ativa a nossa mente, porque simboliza a nossa Neshama. Depois ela vai para o nosso Rua, ilumina o Rua, e vai para o Nefesh e purifica o Nefesh. Volta por Rua, iluminando o Rua, vai para Neshama, ativando a Neshama, ilumina o Rua, ativa a Neshama, Rua, Neshama, Rua, Neshama, Rua, Neshama. A gente expulsa essa chama que ao sair se transforma numa grande nuvem de luz, plena da consciência do divino, que esse nome se propõe. E então essa nuvem se descompõe e começa a cair flocos de luz sobre a gente. E a gente fica completamente encharcado dessa consciência do divino, como se a gente estivesse na rua e de repente começasse a chover copiosamente. Então a gente fica encharcado dessa forma. Então a gente convoca a Metatron, Sandarfon e Machia para supervisionar essa meditação. Enquanto a gente dá as mãos, coloca o Brasil no meio. O Brasil é do tamanho de uma bola de futebol. E a gente vai projetar do nosso terceiro olho um jato de luz violeta sobre o Brasil. Então, todos os brasileiros da face da terra e todas as nações onde há um brasileiro, bem como todos os estrangeiros que estão no Brasil, como as nações que eles representam, que eles fazem parte, todos eles recebem também desse jato de luz violeta. Então, Metatron, Sandarfon e Machia pode ter livre conversação conosco.
Quando você terminar, você pode respirar profundamente 3 vezes. Pode abrir seus olhos. E fique à vontade em compartilhar com a gente no nossa comunidade no WhatsApp. Bem, Raverim, até peço desculpas porque acabei... Fiquei tão impactada na medida que eu ia falando as coisas que... nossa, fiquei muito impactada com o que eu via. Acabei, aspas, né? Confundindo e voltando. E quando a gente começou a meditar, e logo na hora ainda que estava convocando as letras, eu via assim, acima, aqui assim, sabe? À direita, mas só para você ter uma ideia da posição, né? Mas era muito lá no alto, né? Eu via literalmente como fosse, eu falei do portal, né? Eu via, não sei te explicar, mas era exatamente isso, né? O céu se abrindo, mas não era como a gente tem essa percepção de céu, sabe? E era como se fosse negócio meio de fogo, sabe? Não que tivesse fogo, mas as cores, né? Com azul, enfim, ele se abria, sabe? Ele se abria. E nisso eu comecei a ver Malachim, anjos, sabe? Vindo, sabe? Vindo. Eu já tinha visto uma visão antes, há uns dias atrás, mas era confusão. A minha mente foi até para Daniel, quando ele diz que o príncipe do reino da Pérsia, né, impediu ele. Dessa vez não, eles tinham livre acesso, sabe? Os Malachim tinham livre acesso. E depois eu via, sabe, ainda da minha direita, é importante entender isso, né? A direita na Kabbalah tá falando de Hesed, tá falando de bondade, tá falando de expansão, de generosidade, de benevolência, tá falando de coisas boas, né? O lado direito é isso. E aí o que acontece? Depois eu via bolas de fogo, como se fosse meteoro caindo, sabe? Mas não era nesse sentido ruim, né? Não. Era como se fosse... era bom, esses meteoros que vinham, sabe? Era bom. E aí o Sagrado falou para mim, né? O Mashiach falou que aos seus anjos, né? Aos seus anjos dará ordem a nosso respeito. Então foi dado ordem, né? Aos Malachim, aos anjos, aos mensageiros do Sagrado, para vir para o Brasil e, consequentemente, isso também engloba as demais nações que estão dentro dessa meditação. Então, era isso que... foi isso que me falaram, né? Foi isso que me falaram. Glórias ao Sagrado por isso. Tá dando muito certo as nossas meditações, tá bom? Shalom, shalom. Mais uma vez, ó, o link aqui para você poder participar, tá? Ter conhecimento e fazer parte da AIN, se essa for a vontade do Sagrado, porque quando você vê o conteúdo, se você disser, caramba, é isso que eu estou buscando, então aqui é o local que o Sagrado te quer por agora. Shalom, shalom, lehitraot.